Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 8 de agosto, vale lembrar que neste mês o Papa nos convida a rezar com ele por todos os líderes políticos que estejam a serviço de seu povo, trabalhando pelo desenvolvimento humano integral e o bem comum, cuidando dos que perderam seu emprego e dando prioridade aos mais pobres. Esse mês de outubro, então, um mês especial para rezarmos por todos os líderes políticos. E lembrar que também estamos no mês vocacional, mês de agosto, mês vocacional. Conforme o costume da Igreja no Brasil, nós dedicamos cada uma das semanas desse mês para a reflexão, a oração e a ação nas comunidades sobre esse tema das vocações. Por isso, nós lembramos, nesse primeiro domingo, nós rezamos a vocação do ministério ordenado, os diáconos, os padres e os bispos. Todos nós celebramos o Dia dos Padres, cumprimentamos o nosso padre pelo seu dia. No segundo domingo, na segunda semana, a vocação para a vida em família, com atenção especial aos pais, é Dia dos Pais. Então, a vocação matrimonial, a vida em família, a importância da família. Na terceira semana desse mês vocacional, a vocação para a vida consagrada, os religiosos e religiosas e consagrados que se dedicam à igreja em favor dos irmãos. E a quarta semana, o quarto domingo, vocação para os ministérios e serviços na comunidade. O último domingo de agosto é o Dia Nacional do Catequista. Então, esse último domingo, a última semana, rezamos por todos os cristãos batizados que nas suas comunidades exercem funções, serviços de animação, de coordenação, ministérios e qualquer tipo de serviço que se exerça na comunidade, na igreja, mas também na sociedade. É dia dos cristãos batizados, daqueles que vivem a sua vocação no dia a dia, seja lá no seu trabalho, na sua escola, nos ambientes que frequenta e também nas suas comunidades. Quantos ministros e ministras nós temos da Sagrada Eucaristia, da Palavra, das exéquias, quantos serviços se prestam nas nossas comunidades. Então, que esse mês vocacional nos ajude a lembrar de todas as vocações, não há nenhuma delas mais importante que a outra. Todas são igualmente importantes. Elas se complementam, digamos assim. E o Papa, durante esse tempo de verão lá na Itália, desde o final de junho, deixou de fazer as audiências, porque é um período de férias, é um período muito quente, de muito calor na Itália. Mas ele retomou ontem, dia 7 de agosto, as audiências gerais de quarta-feira. Quando se vai a Roma, todo mundo na quarta-feira já sabe que é dia de audiência geral com o Papa. Então ontem ele retomou e na catequese de ontem o Papa continuou a reflexão sobre a presença do Espírito, começando pelo ato da criação e passando ao Novo Testamento. O Espírito Santo é protagonista na encarnação do Verbo. Maria torna-se mãe de Cristo e é figura da Igreja. Diante das dificuldades, o Papa convidou a sempre repetir: nada é impossível para Deus. Quantas vezes devemos repetir isso? Nada é impossível para Deus. Quando estamos desanimados, quando achamos que Deus não está nos atendendo, quando achamos que algo é impossível de se conseguir, devemos repetir: nada é impossível para Deus. Porque nós vimos que foi assim a ação do Espírito Santo, em Maria, em Isabel e em quanta gente ao longo da história. O Papa, na manhã de ontem, ele retomou essas tradicionais audiências gerais que foram suspensas no dia 26 de junho, por causa dessa pausa do verão. E ontem estavam lá milhares de fiéis e peregrinos presentes na sala Paulo VI
o Papa deu continuidade ao ciclo de catequeses sobre o Espírito e a esposa. O Espírito Santo conduz o povo de Deus ao encontro de Jesus, nossa esperança, passando da leitura da criação à leitura do Novo Testamento. O tema, disse o Papa de hoje, que foi ontem, é o Espírito Santo na encarnação do Verbo, dedicando sua reflexão a Maria, esposa do Espírito e figura da Igreja, que do Espírito recebe a força para anunciar a palavra de Deus após tê-la escolhido. Esse é um dos nomes que Maria recebe, esposa do Espírito Santo. Às vezes nos estranhamos quando vemos esse nome, mas é um dos nomes de Maria. Ali em Aracuí, naquele santuário que o povo dedicou a Nossa Senhora, ali justamente é este o nome com que Maria é venerada. Maria, esposa do Espírito Santo. Francisco disse lá nessa catequese que parte do dado fundamental da fé, estabelecido pela Igreja no Concílio Ecumênico de Constantinopla, no ano 381, que definiu a divindade do Espírito Santo. Este artigo entrou na fórmula do credo, recitado em cada missa. O Filho de Deus se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. E completou depois: é, portanto, um fato ecumênico de fé, porque todos os cristãos professam juntos esse mesmo símbolo de fé. A piedade católica, desde tempos imemoriais, auriu dela uma das suas orações diárias, o Ângelus. Quando nós recitamos o Ângelus, o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Então, a concepção de Maria é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo agiu e ela concebeu. Trata-se do artigo de fé, prosseguiu o Papa, que permite falar de Maria como a esposa por excelência, que é a figura da Igreja. O documento Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, observa o Papa, retoma esse paralelismo entre Maria, que gera o Filho, envolvida pelo Espírito Santo, e a Igreja. Diz assim esse texto da Lumen Gentium: a Igreja que contempla a sua santidade misteriosa e imita a sua caridade, cumprindo fielmente a vontade do Pai, torna-se também ela própria mãe, pela fiel recepção da palavra de Deus. Efetivamente, pela pregação e pelo batismo, gera para a vida nova e imortal os filhos concebidos por ação do Espírito Santo e nascidos de Deus. O Papa sublinha que, assim como a Virgem primeiro acolheu em si Jesus para depois dá-lo à luz, também a Igreja primeiro deve acolher a palavra de Deus, para depois dá-la à luz com a vida e a pregação. Como Maria, que perguntou ao anjo que lhe anunciava a maternidade: como é possível isso? Recebendo a resposta: o Espírito Santo descerá sobre ti. Assim também a Igreja, diante de tarefas superiores às suas forças, surge espontaneamente a mesma pergunta: como é possível anunciar Jesus Cristo e a sua salvação a um mundo que parece procurar apenas o bem-estar neste mundo? A resposta ainda é a mesma de então: descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas. Sem o Espírito Santo, a Igreja não pode ir em frente, a Igreja não cresce, a Igreja não pode pregar. E não apenas a Igreja, mas cada batizado, cada um de nós, enfatizou o Papa. Às vezes se pergunta: como posso enfrentar essa situação? Ajuda, nestes casos, recordar e repetir para si o que o anjo disse à Virgem antes de a deixar: para Deus nada é impossível. E o Papa concluiu: irmãos e irmãs, retomemos então também nós, sempre, o nosso caminho com esta reconfortante certeza no coração: nada é impossível para Deus. E se nós acreditamos nisso, faremos milagres.
nada é impossível para Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Misericordioso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.